Fala, meu mano Vlá. Fala, Dudu. Satisfação em revê-lo. Toda minha, meu mano. Olá, pessoal. E nesse podcast, tá aí, gostei, esse podcast da Quebrada, da Pedreira, Zona Sul para o mundo, nada mais, nada menos que o deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos, político, professor, uma das maiores lideranças da esquerda hoje no Brasil, membro de coordenação do movimento MTST, participou do pleito de 2018 para a presidência da República. Em 2020, deu um aperto na galera da Prefeitura de São Paulo. Em 2022, eleito deputado federal, pessoa com mais de 1 milhão de votos, segundo pesado, mais votado no Brasil. Pesado. Estamos nada mais, nada menos, ladies and gentlemen, Guilherme Boulos. E aí, Dodô? Fala, Vlad. Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Ô, Vlá, a gente não pode esquecer que o programa está fazendo 2 meses no ar e temos hoje 28.400 inscritos, esses anjos. Mais de 300 mil visualizações. 28 mil inscritos? E? Mais de 300 mil visualizações. E aí, você que ainda não está fazendo parte deste número, tem a oportunidade agora. Acesse aí na telinha do celular, do computador, tá assistindo pela TV, pelo notebook, entra, dá aquela dedada no like, compartilha com seus amigos, ative o sininho para nos seguir, para receber todas as novidades que ainda estão por vir, assim você vai fazer parte deste número. Vem com a gente, tá aí, gostei. Fala, mister! Aí sim, por isso que os caras já têm 28 mil seguidores em 2 meses, né? Olha aí. O negócio aqui é profissional, pô. É da quebrada, né? Fizemos o mesmo aniversário, mas parece que já tá na caminhada há alguns anos, é mais ou menos isso, né? Muito bom, muito bom. Seguimos. Obrigado mais uma vez. E pra gente iniciar os trabalhos, quem é Guilherme Boulos? Pô, Dodô, cara, eu sou, antes de tudo, pai da Sofia e da Laura, marido da Natália. Belos nomes. Corintiano, pra caramba. E alguém que decidiu entrar na vida política, na luta política, pra combater as desigualdades brutais que a gente tem no nosso país, né? Esse abismo que a gente vive no Brasil, e acho que a política tem que servir pra isso. Em poucas palavras, esse sou eu. Boulos, como foi a sua juventude? Cara, eu tive uma juventude que eu não posso reclamar, porque eu tive oportunidades que a maioria do nosso povo não tem. Que provavelmente vocês dois não tiveram. Que muitos talvez estejam assistindo a gente agora aqui também não tiveram. Meus pais são médicos, professores da USP, da Faculdade de Medicina da USP, são infectologistas. Eu nasci... Quando eu nasci, meus pais moravam em Pinheiros. Estudei em escola particular. Nunca me faltou nada. Não passei nenhuma necessidade. Agora, já na minha adolescência... A adolescência sempre é um momento de questionamento, né? Sempre é um momento de crítica. Um momento de revolta? De revolta, às vezes. Minhas filhas... A minha filha mais velha, a Sofia, tá com 12 anos, tá entrando 13 anos, tá entrando na adolescência, já começa essa coisa. A diferença é que, às vezes, quando a crise adolescente é quando você bota umas coisas, às vezes o rebelde sem causa. Uhum. Mas tem coisas que ali você questiona e você leva pra vida. E uma coisa, cara, que não, mesmo vivendo em privilégios, eu posso chamar assim, porque pra situação do nosso país não deveria ser privilégio você poder comer bem, viver bem, estudar bem, mas não é. No Brasil hoje, isso não é direito, isso é privilégio. Sim. Isso é uma coisa corriqueira, né? Devia. Mas aí, na minha adolescência, eu comecei, já com 14, 15 anos, a me incomodar com muita coisa. Sabe o que a gente vive hoje? Pega São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, mas é desigual pra caramba. Então, você tá aqui, você vai no Jardim, você vai em Moema, você vai no Itaim Bibi, nos bairros nobres da cidade, você vai ter o IDH da Suécia. Certo? Você tem uma expectativa de vida de 80 anos. Discrepância brutal. Você vai lá pra cidade de Tiradentes, na Leste, ou pro Grajaú, ou mesmo na Pedreira, onde vocês vieram, a expectativa de vida é de 59, 60 anos. Muda. São dados, é pesquisa, não é
né? Achismo. Não é achismo. Ou seja, 20 anos de diferença, Muita coisa. dependendo do lugar que você nasce, que você vive. E a cidade, ela vive meio em bolha. Então o jovem que está lá, mora num prédio, numa região boa, né? Estuda na escola particular, o círculo de amigos dele é esse, ele vai para o shopping center no fim de semana. Muitas vezes, você não vê a pobreza e a desigualdade na cidade. Sim, não faz parte Certo? do métier dele. Não faz parte do seu cotidiano. É como diz o Racionais, é da ponte pra lá, né? É isso. Da ponte É pra isso. lá. Atravessar a ponte É difícil. é difícil. É osso. É difícil. E aí, uma coisa que me ajudou a ter uma percepção da realidade, curiosamente, foi estádio de futebol. Meu pai me levava em jogo desde criança, Não. né? Na arquibancada, no Pacaembu, no Morumbi, assistiu o Corinthians. E no estádio, na arquibancada, meu irmão, não tem essa. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Certo? Você chega lá na arquibancada. A não ser que você fique só lá na área VIP, né? Sei lá, você fica na numerada, lá no camarote. Você não tem como escolher ainda alguma coisinha, ainda né? mais hoje com essa coisa de arena e tal, mas quando era, você chega na arquibancada do Pacaembu, na arquibancada do Morumbi, Vai o pra preto, geral, o que é pra branco, sentir mais o emoção. rico, o pobre, Da é isso. classe A, classe E, Tá todo tudo mundo junto. Então, você tem uma mistura e um convívio social que, na nossa sociedade, com o nível de desigualdade que tem, isso não acontece. E eu comecei a ver isso. A violência, né? Uma cena que me marcou demais. Eu sempre gosto de contar isso porque é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça. Devia ter uns 12, 13 anos de idade. Eu acho que eu sei. Deve saber. Vendedor de amendoim. É isso mesmo. Tá ligado? Eu falo disso porque é uma coisa que me pegou. Tem algumas coisas que marcam a gente na nossa vida, Sem certo? dúvida. Se eu te perguntar o que vocês lembram da tua infância ou da tua adolescência, você vai lembrar de umas 3 ou 4 cenas. Sim, tem. Verdade. Que foi a primeira coisa que vem na tua cabeça. Se me perguntar, a primeira coisa que veio na minha cabeça é um dia que eu estava na porta do estádio com meu pai, na fila para entrar, e tava um cara vendendo amendoim torrado, um senhor, aquele saco de nylon, Uhum. né, quem ia para os estádios nos anos 90 se lembra, É. e com o filhinho dele, que devia ter o meu tamanho. Só que ele não tinha licença para vender. Tava lá, mas tava ganhando pão dele. A polícia pegou ele e tentou tirar os sacos de amendoim. E ele teve um gesto, cara, que foi instintivo, que era de puxar, era o pão que ele levava Era o para dele, casa, né? era Tava o dele. protegendo, é. O policial deu uma porrada nele, na frente de todo mundo. Eu tava do lado, assim, na distância que eu tô pra vocês. E eu olhei pro filho dele, eu tava na minha altura, no meu tamanho. O moleque entrou num desespero, começou a chorar, desesperado. Quando você vê coisa, e depois você vê uma pessoa jogada na rua, né? Alguém morando na rua, uma criança indo lá pedir dinheiro no farol. Bicho, uma coisa que a gente perdeu foi a capacidade de sentir a dor das outras pessoas. Certo? Sim. Acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é a indiferença. A sensibilidade, ela se evadiu do sentimento das pessoas. Lógico. Você chega lá, pô, as pessoas olham um senhor de idade jogado debaixo de uma ponte e não conseguem ver o seu pai lá. Você olha uma criança com uma plaquinha escrito fome. Tá vindo pra cá agora, no carro aqui pro estúdio. É porque até o marketing de pedir mudou, porque os caras batiam no vidro, agora já fica com a placa, coloca a criança no colo ali e vai. E a gente fecha o vidro, às vezes a gente perdeu a capacidade de ver nessa criança nossa filha, nosso filho. Isso é duro. E eu comecei, voltando aqui, na minha juventude, a me indignar meio com isso. E a primeira coisa que eu fiz foi, vou montar um grêmio estudantil na escola. Era o que eu tinha, era ali o meu mundo, era o que eu vivia. E já estamos falando de que idade, mais ou menos? Eu devia estar na 8ª série, aí tal. Aí comecei, aí fui arrecadar alimento para levar para umas comunidades. Aí me chamaram para participar de um projeto de alfabetização de jovens na favela do Flamengo, na Zona Norte, ali perto da Pedra Branca. Fui. Aí eu comecei a ter uma visão de mundo. Porra, não tá certo. Nessa época que você entrou no movimento por moradias... Pouco depois que eu entrei no movimento. A primeira coisa que eu fiz, cheguei para meus pais um dia, eu falei, eu vou estudar numa escola pública. Minha mãe olhou e tal, ficou meio assim. Rolou um choque? Mais ou menos, porque meus pais, parte dessa sensibilidade foi meus pais que me ajudaram a ter, cara. Porque o fato da medicina mexe com pessoas. Meus pais trabalham no SUS há 40 anos. Minha mãe chegava em casa, eu era moleque, contando a história dos pacientes dela. Minha mãe trabalha no ambulatório
de mulheres vítimas de violência sexual no Hospital das Clínicas. Ela coordena esse ambulatório. Meu pai ficava 15 dias fora de casa, na Amazônia, indo tratar malária em comunidade indígena. Então, de algum modo, a humanidade dele... você absorvia, porque era o que você sentia aí de... Porra, Fala que a fruta nunca é longe do pé, né? é isso. Então, assim, eles me permitiram ter isso. Então, também teve ali, claro, eu imagino hoje se minha filha chegar pra mim e falar, eu tô indo embora, vou morar numa ocupação de sem teto, não sei o quê. Mesmo eu que fiz essa opção ia ficar... Você sempre Será? Não, peraí, pensa direitinho, calma, filho, não, calma. É uma coisa de cuidado, de pai, de mãe. Mas o fato é que eu fui estudar na Escola Fernão Dias, depois de um tempo, aí comecei a fazer trabalho social mais forte, na periferia. Aí conheci o Movimento Sem Teto. Ocupação, né, me chamaram para lá, eu fui ajudar, levar colchão, levar comida que a gente arrecadava. E aí, na ocupação, cara, eu vi uma coisa, vi o que é a potência de quando as pessoas se juntam por um sonho. No caso ali, o sonho da casa própria, o sonho de ter um teto. E eu vi aquilo e eu falei, cara, a gente faz escolhas, porra. Eu tô aqui, eu tô querendo fazer uma luta pra mudar. Eu vou lá. E aí cheguei, aí foi a segunda conversa com meus pais e falei, agora eu tô indo, eu vou morar numa ocupação. Aí já foi mais traumático e tal, mas eu já tinha 17 anos e tal, 18, já tava fazendo 18, já era outro cenário. Tinha acabado de entrar na faculdade de filosofia e fui morar numa ocupação em Osasco, do Movimento Sem Teto, um barraco de plástico, de lona, com madeirite embaixo. Fiquei 1 ano morando nessa ocupação, depois fomos para outra, a ocupação foi despejada, fui para outra, e bom, faz 22 anos. E essa época São Paulo fazia um pouquinho de frio, né? A gente falava, o inverno frio era frio de verdade. Então morar num local desse... E sabe qual é o problema de lona? Quem já ficou debaixo de lona preta num barraco sabe o que eu tô falando. É igual container. Certo? Quando tá calor... É calor. Quando tá frio... É porque é o seguinte, meu irmão. Assim, você não consegue ficar debaixo da lona preta. É extremo, né? Extremo. Uma vez eu falei que é igual container, porque eu fui visitar uma comunidade em Ribeirão Preto. Isso já foi recente, faz uns 2 anos. Chama Comunidade da Locomotiva. Ela chama assim porque era um monte de vagão de trem abandonado, E foram... que ficaram lá desativados, e o povo não tinha onde morar. Caíram pra dentro. Foi pra dentro dos vagões de trem. Aí o pessoal estava sofrendo uma ordem de despejo dos vagões de trem. Família que não tinha onde morar. Aí eu fui lá, me chamaram pra ir lá, eu fui lá ajudar a turma. Aí eu entrei num vagão. Cara, tava um sol, imagina, Ribeirão Preto, interiorzão. Quente pra caramba. Eu entrei no vagão, comecei a suar. E tava a senhora lá, dona de casa, com seus filhos. Eu falei, como é que vocês aguentam? Ela falou, é o que eu tenho. Isso aqui... Não, ela falou, hoje tá tranquilo. Você precisa vir o dia que faz frio. Ela contou, mostrou o filho dela, falou, teve uma frente fria mês passado, que durante a noite eu botava 4 cobertores em cima do meu filho e ele tremia. Você imagina que não acarreta de doença, pneumonia, porque tem uma ocupação lá em Diadema que é só container. O que a galera fez? O pessoal vinha lá do porto, tinha uma porrada lá de container. Eu fui visitar, eu fui lá fazer umas entregas de alimento. Mas tava um sol, velho. Tava um sol. A hora que eu entrei, tinha as criancinhas de berço, os moleque pingava. Eu falei assim, como que a senhora consegue? Foi tipo essa pegada. Ela falou assim, Dodô, a necessidade É fora do... nos obriga. Eu vou levar, melhor ficar no calor aqui do que eu morar com ele na rua. E aí, o que você vai falar? Que a pergunta é essa, né? Como você consegue falar, o que eu tenho? Qual a minha opção? É isso. É o sacrifício da sobrevivência de milhões de pessoas no nosso país, cara. E o que mais me indigna, que eu acho que a gente não pode achar como natural, certo? Achar sempre foi assim, sempre vai ser assim. Eu detesto esse discurso. Síndrome de Gabriela, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Cara, nós vivemos num país rico. Rico? Rico. Não, riquíssimo. Nosso país. Rico é aqui, ó. O Brasil tá acima. Pega a parte de alimento. Uma coisa que eu não me conformo é um país como o nosso ter fome. Ô Vlad, nós somos o 3º maior produtor de comida do mundo. Sim. O maior produtor de proteína animal do mundo. Sim.
Nós botamos comida na mesa da China, na mesa da Europa, na mesa dos Estados Unidos, e aqui, ano retrasado, o Brasil voltou para o mapa da fome. Mais de 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave. Sabe, como é que se explica um negócio desse? É um nível de desigualdade, é um nível de desigualdade tão grande, tão abissal, que nós não podemos fingir que está tudo bem. Não está bem. Não tá bem. Então, assim... E soma-se a isso, vamos pegar aqui a vivência do Dodô, e eu trabalhei na feira quando criança, que era complemento de ajuda em casa, um vizinho que era feirante, que acabava levando as crianças para trabalhar. Então começa a trabalhar cedo. Isso era eu com 11 e meu irmão com 10 anos. A gente trabalhava na feira. Hoje, a quantidade de alimento que é desperdiçada na feira, no Ceasa e nos supermercados, quando eu olho para isso, eu volto nesse ponto que você citou. Como que nós temos um país que produz o quanto que produz, tudo que planta dá, a gente quase não tem acidentes da natureza, com exceção da chuva, que provocam alguns estragos, tudo que planta dá, aí a gente consegue jogar tanta comida fora. Qual é o problema? É isso, vê só. Eu acho assim, o problema, antes de tudo, está na desigualdade da distribuição. Certo. Certo? Agora, qual é a solução? Uhum. E eu acho que é aí que é o tema. O alimento que a gente consome, que eu vou jantar hoje, que vocês vão jantar hoje, quem está assistindo nós vai jantar hoje, vem essencialmente da agricultura familiar. Mais de 70% da comida comercializada no mercado interno do Brasil vem da agricultura familiar. O nosso agronegócio é exportador, certo? Ele rende, é um agro pujante e leva tal. O Brasil, mas... Quando eu falo agro, eu estou falando dos grandes, certo? As grandes empresas e tal do agronegócio. Eles exportam, é commodity, não é comida que vem para cá. O problema é que muitas vezes a agricultura familiar, que é quem garante o nosso alimento, não recebe o apoio necessário, né? E aí, o que gera um problema, porque nós produzimos comida suficiente para alimentar, mais do que suficiente para alimentar nosso povo. Sim. Agora, você precisa ter programas que atuem para que esse alimento chegue onde tem que chegar. Vou dar um exemplo. Semana passada, ontem, foi aprovado no Senado. Semana passada nós aprovamos na Câmara, eu fui o relator, o programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa que o Lula criou lá atrás, no primeiro governo dele, funcionou, depois o Bolsonaro acabou com o programa, certo, né? E agora foi recriado e aprovado no Congresso. O que é o Programa de Aquisição de Alimentos? Ele é simples, mas eficaz. Ele pega e compra, o governo compra alimento do pequeno agricultor, porque muitas vezes esse pequeno, ele não tem nem como comercializar. Sim, não tem mercado, até ele conseguir ter estrutura comercial, para onde que eu tô produzindo, mas para quem e como eu vou fazer com que isso evolua? Aqui, eu tenho 5 toneladas de batata. Como que eu vou botar isso no mercado? E se não vender em um tempo hábil, vai pro lixo. Eu vou dar um exemplo sobre isso, Bolino. A gente tá falando do cinturão, que eu sou do agro também, mexo nisso aí. E é o que você falou, é tudo. 70% vem da agricultura familiar. Você pega ali o cinturão aqui, Biúna, Piedade, Mogi das Cruzes, Campinas, o tanto de pequenos produtores de agricultura familiar que não tem condição de plantar. Que não tem um programa para eles. Não tem o crédito. Não tem o crédito então, para eles. O que o PA faz? Chega e compra desse cara, certo? A produção já está encomendada. A produção. Você fala, tá garantido. É demanda certa. Então, compra desse cara. Um agricultor numa audiência pública que eu fiz o programa lá em Brasília, falou o seguinte: Boulos, muitas vezes eu tenho que vender a minha produção por um preço bem abaixo do mercado, metade para o grande produtor, porque senão eu perco. Não paga a caixa. Então, o governo compra e resolve esse problema. Então, numa ponta, você está apoiando aquele pequeno agricultor. Sem dúvida. Certo? Na outra ponta, o governo faz a distribuição desse alimento que ele comprou em vários lugares. Alimentação escolar, para melhorar a qualidade da merenda. Sim. Segundo, restaurantes populares. Terceiro, CONAB, estoques reguladores. O que é isso? Eu gosto de bater nessa tecla, cara. Eu bato porque senão as pessoas acham, o preço do alimento subiu. Subiu porque choveu menos, subiu porque a safra foi ruim. Beleza, é lógico que isso influencia no preço dos alimentos. Sim. Mas existem mecanismos de você lidar com essas adversidades. O estoque regulador é o principal deles. Como é que funciona? Tem a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Certo. Ela vai lá e compra alimentos, através desse programa de aquisição de alimentos. E armazena.
Então você faz um estoque de arroz, um estoque de feijão, estoque de milho, por aí vai. Teve um problema natural, ou teve por surto de especulação, aumento no preço das commodities, sobe o preço dos alimentos. Eu tenho aqui. O que a Conab faz? Pega aquele estoque, bota no mercado. Ela entra no mercado e abaixa o preço. E abaixa o preço pela oferta e procura. Então, é a forma que o governo tem de atuar para evitar a inflação dos alimentos. Sem dúvida. Que é a inflação mais perversa, cara. Sim. Sim. A inflação mais perversa é você não poder ir no mercado e comprar para dar comida para seus filhos. Tem coisa que a gente dá para vive trocar isso, bens de consumo. a gente vive isso na ponta. Hoje uma caixa de tomate tá 150, no outro dia ela tá 250. Pois é. Então, assim, a forma de você estabilizar é com estoque regulador. Ele está sendo retomado agora com o PA que a gente aprovou agora no Congresso. Isso é importante, porque vamos pegar o atual momento, hoje mesmo, nós estamos aí com um tornado passando aí em algumas cidades que são produtoras de determinados produtos. Então, a gente Lógico que vai impactar. já sabemos Sim. que alguém vai sofrer diretamente, que é o produtor, a região vai sofrer porque o produto já não vai ter, então já vai ter que deslocar de um outro estado, e aí o custo para deslocamento desse produto já vai ser maior, naturalmente, já vai fazer esse preço elevar. Né? Então, numa situação como essa, Você tem que ter a atuação da o Conab. plano B seria A Conab. a Conab. E aí, uma outra coisa, e essa é a novidade, cara. Pô, eu semana passada, vou confessar pra vocês que depois eu cheguei em casa na sexta-feira, porque a sessão foi até sexta em Brasília. Cheguei à noite, né? Eu abri uma cachaçinha e tomei, porque foi um dos dias mais felizes que eu tive nos últimos Tomou anos. com gosto. Tomei com gosto. Sabe por quê? Porque a gente, quando conseguiu aprovar esse projeto, a gente aprovou também um projeto, que foi meu primeiro projeto de lei. Ele foi aprovado junto com o Programa de Aquisição de Alimentos, que chama Cozinha Solidária. Cheguei no Congresso há 5 meses e a primeira coisa que eu fiz foi protocolar esse projeto de lei. Que para mim é uma questão, não digo nem de honra, é uma questão para mim de humanidade. Porque na pandemia, a gente estava falando aqui antes de começar, o Dodô estava falando dos corres que fez na pandemia, distribuindo alimento e tal. A gente começou a distribuir alimento. Porque a pandemia foi braba, todo mundo sabe. Né? E não foi pouco. Ok, tinha que ficar em casa, certo? Para poder se livrar do vírus. Agora, muita gente não tinha como ficar em casa. E aí, como é que você faz? Não era questão de escolha. Não era questão de escolha. Né? Aí, a pessoa que catava reciclagem na rua deixou de ter reciclagem. Essa pessoa não tinha mais... E por aí vai. Então, muita gente ficou com fome. Foi uma crise geral. Humanitária, né? Humanitária. Aí nós começamos distribuindo cesta básica. Eu nunca me esqueço de um dia que eu fui numa palafita, na favela do Vietnã, aqui no Jabaquara, levar uma cesta básica para uma senhora. E ela falou, seu Boulos, eu, claro, agradeço, que bom, mas eu preciso dizer pro senhor que eu não vou conseguir fazer a comida. Eu não tenho gás. E o gás, naquele preço alto pra caramba, subindo direto. Aí aquilo ficou na minha cabeça, a gente reuniu depois o povo do movimento e falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Só a cesta básica não tá ajudando, não tá funcionando. E a gente montou a primeira cozinha solidária, que a gente montou na Brasilândia, aqui na Zona Norte. O que era a cozinha solidária? Era pegar um espaço da comunidade, a sede da associação, um espaço que estava lá vazio, sem uso, dar uma reformadinha, levar os mantimentos e... levar os mantimentos, comprar um fogão industrial, materiais e fazia a refeição. Só que você tinha que bancar isso. A gente montou uma vaquinha na internet. E aí, assim, a solidariedade, a gente fala às vezes, a indiferença do ser humano, mas a solidariedade do ser humano também é muito bonita. Quando o ser humano quer ser solidário, é a característica mais linda que a nossa espécie pode ter. Cara, em um mês, tinha 2.000 pessoas por uma vaquinha virtual daqueles plataformas da internet. Em um mês, tinha 2.000 pessoas contribuindo. O que era para bancar uma cozinha que a gente pensou, a gente conseguiu montar 10 cozinhas em poucos meses. Hoje nós temos 46 cozinhas solidárias em 13 estados do Brasil. Lembra, assim, só pra ter Não, a vaquinha funciona até hoje. Ela chega a arrecadar 300 mil por mês. Cada cozinha, em média, custa 15 mil por mês. Vai depender da comunidade. Porque você tem que bancar. Não é só a alimentação. Você tem que investimento inicial e você tem que, logicamente, pagar para as pessoas que estão cozinhando uma bolsa. Né, para as cozinheiras e para os cozinheiros. Porque senão... A pessoa está lá todo dia, você não pode ter descontinuidade. Mas eles precisam se manter também, precisam se manter. Sem dúvida. Então tem toda uma estrutura em torno da cozinha para se manter. Aí beleza, é um projeto que eu tive um orgulho de ser parte desse projeto. Porque você via na ponta, eu fui inaugurar quase todas dessas 46 cozinhas. Fui para Roraima, né, lá no extremo norte do país, inaugurar uma cozinha em Boa Vista. E aí, aqui em São Paulo tem umas 10, 12.
das 40 e poucas. E tem espaço pra mais, né? Tem espaço para mais, mas agora é que vai chegar a parte boa. Porque eu levei o Lula, ano passado, numa cozinha em Santo André, que a gente tem. Na campanha, levei ele lá, queria que ele conhecesse o projeto, ele foi, comemos um baião de 2. O pessoal, aliás, é uma comida da cozinha, é bom, né? pô, sem igual. Levei ele lá, ele, o que é isso aqui? Como é que a gente distribuiu as marmitas pro pessoal? Como é que é isso aí e tal? Eu expliquei para ele, e eu falei, ô presidente, se o senhor ganhando a eleição, a gente tem que transformar isso aqui numa política pública. Ele falou, eu topo. Ele ganhou a eleição. Eu fui cobrar dele. Falei, ei, presidente, vamos? Temos um compromisso? Vamos. E me botou para acertar com o Wellington Dias, puta parceiro. Um abração pro Wellington, ministro do Desenvolvimento Social, que foi governador do Piauí. O Wellington montou um grupo de trabalho. Entendeu o convite pra ele vir aqui, pô. Lógico. Quando ele estiver em São Paulo, pô, é um cara humilde pra caramba, com certeza viria. O Wellington montou um grupo de trabalho. E aí, a gente fez o projeto de lei a várias mãos. Depois acertamos de botar no PA para poder ir mais rápido. Aprovamos. E a partir desse semestre agora, nós vamos ter o governo bancando cozinhas solidárias no Brasil inteiro. Bacana. Como Parabéns. política pública. Nas periferias. E a cozinha solidária, diferente do Bom Prato, que muitas vezes é na avenida, a pessoa não tem nem a passagem de ônibus para chegar, é dentro da quebrada. Quer queira ou não, mas são duas situações necessárias, né? Lógico. A gente tá falando porque vai atender o trabalhador que já ganha pouco e Com tá lá no certeza. centro. Porque a gente tá falando da quebrada, a solidária é pra quem já está ali e vai comer ali. Mas aquele que sai da comunidade pra trabalhar no centro... Com certeza, também tem que ter a sua oportunidade. Nós... Você passou, já teve a oportunidade de passar ali na Celso Garcia? No Bom Prato? Cara, eu acho que eu já passei. Mas assim, não... se eventualmente tiver alguma agenda, fala assim, ó, vamos passar na hora de almoço lá, só pra você ter uma ideia da fila que é aquele lugar. Porque a gente tá falando do Brás. Lógico. Um dos pontos, Lógico. né? Mas só pra fazer essa referência. Mas assim, eu acho que assim, o Bom Prato, o restaurante popular, é muito importante, é uma Demais, política cara, pública demais. importante. A cozinha solidária, ela tem um outro objetivo, que é o Bom Prato pega, como você falou, o cara que tá trabalhando. Sim. E que consegue. A cozinha solidária pega o cara que tá desempregado. Pega a família que tá lá Pega em o cara casa, que tá tá sem ali. nada. Engasguelado mesmo. E, porra, você ter o Estado brasileiro atuando aí, fazendo uma política que veio do movimento social, transformando isso em realidade, podendo generalizar, isso é potente Agora, demais. eu tenho que te parabenizar por um projeto. Conheço muito pessoal de agricultura, que a pessoa não é só plantar. Cara, é você mexer a terra. É você esperar 60 dias para nascer um alface. Aí vem uma chuva de pedra, acaba com toda a produção. Aí você tem que trabalhar a terra. Você tem que colocar esterco, você tem que colocar aveia na terra. Eu sei qual é o processo. O processo é doloroso. O agricultor é o que menos ganha. Aí o que você falou é importantíssimo. Aí tem o monopólio dos grandes. O cara, alface, vamos colocar um exemplo. Chega a vender 40, 50 reais no Ceasa. O cara, na ponta, ele vende a 10, 15 reais. Não se paga o investimento que teve, o cara tá vendendo 60. É isso Infelizmente mesmo. é isso. Mesmo. E sobre uma passagem... É uma especulação do caramba. É uma bolsa de valores diária. E sobre... Eu tive também, na pandemia, eu fui entregar na comunidade Morro do Macaco. Fica entre a Pedreira e Diadema. Eu cheguei com um caminhão com 10 toneladas de alimento. Dona Rosa. Nunca esqueço o nome dessa senhora. Ela ajoelhou nos meus pés e falou assim, Dodô, essa comunidade não tinha o que comer. Faz 1 ano que eu não como batata. Que a gente joga fora. Essa mulher chorava. É louco. E aquilo pra mim foi... Eu fiquei assim, falei, cara, a pessoa não come uma batata, velho. E nosso povo não precisava estar passando por isso, né, Dudu? Não, de verdade precisava. não. Pelo amor de E Deus. quando você fala em políticas públicas sobre isso, eu tenho que te parabenizar e esse... Que é isso, meu irmão. E você sabe... Esse é o caminho. E você sabe que às vezes a gente ouve um negócio, você tá dando peixe, tem que ensinar a pescar. Deixa eu falar uma coisa, cara. Uma pessoa que tá com fome, A fome não espera. ela não tem nem como pescar. Não. Entendeu? Primeiro, você tem que ter uma atuação emergencial. Ninguém quer ter cozinha solidária, Bom Pra Prato a sempre. vida inteira. Não pode. Nem Certo? pode ser. Essa é uma Mas- política emergencial. Aliás, a pessoa quer fazer a sua comida com o seu tempero na sua casa do jeito que ela gosta. Agora, até você criar as condições para Para que todo tanto. mundo tenha renda e condições para se viabilizar, você tem que ter a política social. Sim.
Quem tem fome não vai esperar o Brasil melhorar para não sei o quê para poder matar a fome. E a gente Entendeu? chegou... Isso é fato. Mas um dos pontos nessa linha que você está falando, e aí até complementando o que o doutor falou, nas ações que nós tivemos de entrega de alimento, que eu ajudei o Dodô também, eu também fiz umas outras para arrecadação de alimentos, e era impressionante. Que a gente divulgava nas nossas redes sociais, então vinham pessoas que não faziam nem ideia de onde que era. E a pessoa falava mais ou menos o que o Dodô falou. Você falou, cara, eu tô há 3 dias aqui hoje, eu tô aqui, em tese, aqui para matar um, porque eu não sei o que eu vou dar para os meus filhos. Cara, você tem noção do que é uma pessoa falar algo nesse sentido? Tudo bem que poderia até ser uma força de expressão pelo momento que a pessoa estava sentindo. Mas eu só volto só para ratificar a sua informação sobre o emergencial, o agora. Primeiro, vamos resolver o problema do agora, que isso é fato. As pessoas estão com necessidade, continuam com necessidade. Mas a gente não pode largar de ensiná-los a cultivar também. Que aí eu volto naquela fala que é algo que me incomoda. A quantidade de alimentos que são jogados fora, isso é uma coisa que me incomoda. Então, tem que ter algum ensino para as pessoas a reutilizarem, a trabalhar com todo o que o alimento tem para fornecer. Porque às vezes a pessoa vê que o aspecto não está tão bom, ele já condena todo o alimento e joga no lixo. Isso é uma coisa que me incomoda. Então, vai ao encontro do que você está falando. Com certeza, Primeiro, tem que ter vamos política. matar a fome, mas tem que ensinar essas pessoas a lidarem, e vamos ensinar essas pessoas a correrem e a criarem. Tem que ter política de educação alimentar e tem que ter política de redução de desperdício. A gente chegou num determinado número, né? De 10 famílias, 7 famílias não tinham o que colocar na mesa. A gente tá falando em 70% da população. É muita gente. É muita gente. Demais. Ô, Luz, em quem você se espelha na política? Ah, meu irmão. Cara, eu me inspiro e me espelho em muita gente, Dodô. Do passado e do presente. Acho que nós tivemos grandes líderes no nosso passado. Gente que, por exemplo, toda uma geração, cara, que ajudou a reconstruir a democracia nesse país, a fazer que a gente tivesse aqui hoje, podendo falar livremente, sem aparecer alguém que vai meter uma censura ali, já era. Meu sogro, por exemplo, metalúrgico, pai da minha esposa, o Stan, abração pro seu Stan, foi preso, torturado brutalmente na ditadura militar, e um dos caras que luta até hoje, tá com 70 e quase 80 anos, e tá ali, na luta com a boininha dele e tal, lá no Campo Limpo. Tive que brigar com ele um dia na campanha passada, né? Ele ainda estava na pandemia, de 2020. Ele querendo no meio da pandemia, eu tô numa caminhada na estrada do Campo Limpo e tal, fazendo campanha. Quando eu olho meu sogro, eu parei a caminhada e falei: você dá pra voltar pra casa, porra? Pelo amor de Deus. Tá, assim, não perde as raízes, pô. Citando um exemplo, assim, eu tô falando o nome dele, de toda uma geração. Uma geração que deu sangue, que foi torturada, que foi morta, que foi perseguida, pra gente poder estar aqui hoje. Agora, uma grande liderança, a maior liderança popular que esse país produziu, está na presidência da República hoje. É alguém que eu também tenho a maior admiração, certo? Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Um cara que saiu das condições onde ninguém imaginava, né? Chegou onde nem ele mesmo imaginaria. De pau de arara, com a sua mãe, foi morar em favela em São Bernardo. Esse cara vira torneiro mecânico, metalúrgico, sofre um monte de coisa e vira presidente da República. Porra, lá fora, tantas figuras. Nós tem aqui, perto da gente no Uruguai, Pepe Mujica. Esse é um cara que eu admiro demais também, né? Não sei se vocês conhecem, foi presidente do Uruguai, sim. Que anda no Fusquinha até hoje, né? Mora numa grande. Tive a oportunidade de conhecer ele. Tive a oportunidade de conhecer ele. Ele falou uma coisa extraordinária. Ano passado, ele veio aqui pro Brasil, pra campanha, e aí ele me chamou pra conversar. Aí nós fomos bater um papo. Aí comecei a falar um pouco da minha história de vida. Ele falou da história dele, um cara que sofreu demais também na vida, foi muito perseguido. E aí ele falou: sabe, no fim do dia, a escolha que a gente tem que fazer é se nós vamos dar um sentido para a vida da gente ou se a gente vai viver para pagar boleto. Pesado. Tem que ter um porquê. E é isso. Qual é o sentido? E às vezes as pessoas me perguntam: por que você foi morar com sem teto? 20 anos sem teto, você não é sem teto, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa. A gente precisa pensar o que a gente vai deixar desse mundo. Porque todos nós... Você fala, eu não sou agora, mas eu não sei se no passado eu não fui, né? Eu não sei, né? É o seguinte, Vlad,
daqui a algum tempo, como diz Paulinho da Viola, além de flores, nada mais vai pro caixão. Vero. Então é o seguinte, o que nós vamos deixar? O que você vai deixar para seus filhos? O que eu vou deixar para minhas Não tem filhas? legado, O que a gente vai deixar para esse mundo? O que a gente vai fazer para melhorar Qual é o seu papel na o história, mundo? né? Ou nós vamos passar só para viver, né? Sobreviver. Viver para trabalhar. Eu acho que a gente tem que trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Solos, Sobrevivendo não dá, eu uso sempre uma frase, que o vencedor é um perdedor insistente. Eu acho que nós brasileiros, nós somos vencedores pra caramba, velho. E é o que nós estávamos falando antes. A população precisa do quê? De uma oportunidade, cara. Se você tem uma oportunidade, você tem aquela gana, você tem o tesão, você vai pegar, você vai agarrar. E as nossas quebradas precisam disso. Lógico. De oportunidade. Eu tive uma na vida e agarrei. Cara, fiquei 10 anos fora. Foi uma experiência de vida É isso mesmo. gritante. Absurda. Mas isso é o que eu falo. Meu mano Vlá tá aqui do lado. A gente, na quebrada, a gente é referência, entendeu? Contrariando as estatísticas, É Contrariando isso mesmo. as estatísticas. Chegamos onde muitos queriam, só que poucos têm oportunidade. né? É louco. Dodô, o que nós temos que fazer é abrir essa porta, meu irmão. É isso. Porque você teve uma oportunidade, você estava me contando aqui antes e tal, que foi morar na Suíça, jogar bola. Cara, você é um em um milhão na quebrada. Nesse sentido. E não pode ser isso, meu irmão. Não pode. Assim, nós temos que garantir, e quem faz isso é política pública. Para a quantidade de pessoas que nós temos nas comunidades, é muita gente para salvar Lógico. dois. E como nós estávamos falando, esse programa foi feito para isso. É isso. Hoje está aqui o Boulos, deputado federal. O cara mais votado em São Paulo, o segundo mais votado no Brasil. Semana que vem os empreendedores em social da quebrada. Isso mesmo. Os caras têm a própria voz. Cara, pô, eu tô sentado na cadeira que o Boulos teve. Mano, é pra isso. É pra quebrada ter voz. É isso mesmo. Esse programa é da quebrada. E eu falo que é da quebrada pro mundo. E é poucas. E vamos fazer com Isso mesmo, Dodô. Pra cima, pra cima. Pé na porta. Pra cima deles. Falando sobre a questão da política, como foi a sua experiência nas eleições de 2018? Vlad, aquelas eleições foram muito tóxicas, difíceis pra caramba. Um dos piores momentos que eu passei na minha vida. Eu fui candidato a presidente. Eu sabia que minha chance de ganhar era 0, certo? Era candidato por uma pessoa desconhecida, candidato por um partido Sem expressão. pequeno, sem dinheiro, sem tempo de televisão. Ou seja, não tinha chance. Eu acho esse tempo de televisão uma sacanagem, porque os caras só dão muito desigual. só dão pra quem tá em cima, com a chance de quem tá embaixo chegar. É isso. Os caras já matam no ninho, A velho. regra é desigual, meu irmão. A regra do sistema político brasileiro é desigual. Mas é o seguinte. É a mesma regra da quebrada. É desigual. É isso. A política reflete a sociedade, certo? Correto? E aí eu resolvi ser candidato mesmo assim, porque eu queria passar uma mensagem. Eu não vou ter condição de ganhar essa eleição, mas eu quero passar uma mensagem. Vou botar a cara, pelo menos. Eu vou colocar aquilo que eu acredito, eu vou debater. Porque aí tem a oportunidade do debate na televisão, tem a oportunidade de minimamente você colocar suas ideias. E eu acho que eleição deve ser para mudar o rumo, mudar a vida das pessoas, mas também deve ser para mudar a consciência das pessoas. É uma oportunidade onde o povo todo está discutindo política. Você chega em tempo de eleição, o cara no boteco está discutindo política, o jovem na escola está discutindo política, você na sua casa está discutindo política. Hoje muito mais forte. Um E tempo mais. atrás não era tanto, mas hoje... O povo se politizou mais, pro bem ou pro muito mal. mais, Mas se politizou. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a eleição é uma oportunidade que a gente não pode perder para disputar valores na sociedade. Que tipo de mundo a gente quer, que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de política a gente quer. Equidade, né? Lógico. Igualdade. E aí eu fui candidato, mas foi muito duro, porque naquela eleição, cara, foi a eleição que o Bolsonaro ganhou, o clima era um clima muito de ódio. Uma parte da população estava com raiva da esquerda, né? Foi vendida aquela coisa da Lava Jato, de que a esquerda rouba, é corrupta, não sei o quê, o Lula estava preso, né? Injustamente, é importante dizer. E naquele cenário, assim, eu tentava, mas não tinha muito espaço. E aquela eleição ela foi também dura pessoalmente. Eu me lembro um dia, foi 2018, minha filha mais nova, ela está com 11 hoje, ela tinha 6.
né? Já são 23. Ela chegou um dia da escola chorando. Aí eu falei, o que é, filha? O que aconteceu? Aí disse que os amiguinhos na escola começaram a dizer que o pai dela era ladrão, era bandido, porque era de esquerda, que tomava a casa dos outros, que não sei o quê. Uma coisa, meu irmão, a gente que quando dá as caras, você tem que montar uma couraça, que você segura a onda. Você, mas vai mexer a com a sua tua família. Onda é diferente, né? Pesado. Mexer com criança. Foi o único momento da minha vida, em 22 anos de militância, que deu uma balada, que eu falei, pô, será que tá valendo a pena? Foi o único momento. Naquela eleição, o sentimento que ficou marcante, acho que não só pra mim pessoalmente que disputei, mas eu acho que aquela eleição pro Brasil foi muito ruim. Muito dura. E pegando esse gancho, e como foi lidar com o Lula depois que ele saiu da prisão no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo? Como que foi esse momento? Eu estava com o Lula quando ele foi preso nos sindicatos metalúrgicos e estava depois quando ele foi solto e voltou lá para os sindicatos metalúrgicos. Primeiro assim, cara, as pessoas podem gostar do Lula, podem não gostar do Lula, podem gostar do PSOL, podem gostar de mim, podem não gostar. E tá normal. Democracia. É isso. Certo? Um dia um cara chegou, me abordou na rua e falou, Boulos, eu não gosto de você. Eu falei, parabéns. Tudo bem, meu irmão. E eu não sei nem quem você é. Não tem tá problema. Tudo legal, né? Que bom que a gente vive numa democracia que você pode gostar, não gostar, votar em outro. Tá tudo certo. Outra coisa é você trabalhar na sacanagem. E a Operação Lava Jato, como ficou claro depois, né, trabalhou na sacanagem. Se a pessoa se tinha corrupção, vamos falar aqui o português claro, não é coisa de um governo. Corrupção é do Estado brasileiro. O ser humano como certo? Um todo. Sim, se a gente for mais longe, vai por aí. Eu só falo isso porque as pessoas falam muito do Brasil, porque o Brasil tem problema, isso é incontestável. Nos Estados Unidos não tem corrupção. As corporações, as grandes empresas, pelo amor de Deus. Então assim, eu acho que nós vamos combater a corrupção de verdade no Brasil, nós temos que trabalhar para combater, porque é inadmissível que o imposto que a gente pague vá para a corrupção, em vez de ir para o SUS, em vez de ir para a educação, em vez de ir para o combate à fome. Mas a gente vai fazer isso com uma reforma política, porque é o problema do sistema político, certo? O que a Lava Jato fez? Disse, não, corrupção é problema de um partido. Então, o PT que é corrupto, a esquerda que é corrupta e o Lula. E aí, fraudaram o negócio, fizeram lá o promotor, virou amigo do juiz, fez todo mundo, botaram o cara na cadeia para tirar ele da eleição. Aí o juiz que prendeu ele virou ministro do cara que foi o maior beneficiado. Ô, meu irmão, eu só não vejo quem não quer. Aí depois vazou as mensagens lá, ficou claro que era um conluio, o STF teve que revogar, porque ficou evidente que o julgamento foi viciado, que o juiz estava suspeito, tudo mais. E agora esses mesmos caras que há 5 anos atrás estavam bonitões, no flash, na mídia, pagando de arautos da moralidade, dos reis da justiça, da anticorrupção, um agora foi cassado porque descumpriu legislação eleitoral. O outro está respondendo também. Mas ele não tinha sido autorizado? Ele foi autorizado, depois foi desautorizado? Não. O Dallagnol, você está falando? Não. O que aconteceu no caso da Dallagnol foi o seguinte, cara. Ele saiu do Ministério Público quando ele respondia a processos. Correto. Certo? Então, uma pessoa que sai nesta situação, em tese, isso é legislação, ela pode ter saído para fugir dos processos. Então, não poderia ter sido candidato. Isso é pela legislação eleitoral. Né? Quando o registro da candidatura dele foi feito, houve um pedido de impugnação. Esse pedido não veio depois. Só que não foi julgado naquele momento. Isso a gente sabe como é que é o judiciário brasileiro, né? Sim. Então, o cara concorreu, ganhou. Quando o pedido foi julgado, foi dado procedência e o mandato do cara foi cassado. Será que a senhora falaram, vamos deixar ver se ele vai chegar? Se ele chegar, depois a gente joga pra frente? A gente retoma? Cara, o que passa na cabeça do juiz, do promotor... É difícil. É difícil a gente saber. Agora, o cara cometeu irregularidade. Mas essa questão a gente fala porque... a gente fala da polarização, a gente fala que as coisas as pessoas estão muito mais agressivas em todo sentido. Você acha que esse tipo de situação contribui? Vladim,
Sabe o que eu acho? Que, primeiro assim, a gente fala muito de polarização, mas não dá para você pensar que um país, com as feridas que tem o nosso país, com o tamanho da desigualdade que a gente estava falando aqui, Tem muito trauma, né? seja um país com o ambiente político da Noruega, certo? Não vai rolar. Da Finlândia. Não vai ser. É lógico, quando você tem uma sociedade que está ali, as contradições, os conflitos pulsando embaixo, vai ser uma sociedade mais violenta, vai ser uma sociedade mais polarizada. Naturalmente Isso o é, choque, né? é a formação cultural e social É a formação cultural do e Brasil. Então, assim, para mim o problema não é ter polarização. Polarização é você ter posições opostas que disputam entre si. Se está dentro da democracia, Tá normal. se isso é feito de forma pacífica, Respeitosa, normal, né? é do jogo. É. O problema é quando a polarização se transforma em violência e intolerância. Quando você fala, esse cara pensa diferente de mim, Não eu vou aceito. pular no pescoço dele, eu vou matar ele, eu vou dar um tiro nele. Né? Ah, essa pessoa é do outro partido, vamos linchar ela na praça. Pelo amor de Deus. É. Aí deixa de ser polarização política, passa a ser violência política. E não é só política, né? Porque se a gente for analisar, até fazendo um link, você falou de estádio, nós somos da mesma época, então a gente vê e viu muitas brigas dentro de estádio. Então, a questão de torcida sempre foi algo que, assim, você torce por time adversário, o cara não gostava. É Já isso mesmo. houveram mortes porque o cara era torcedor A do intolerância, outro time. é isso mesmo, a intolerância Então, não está só só que na aí política. a gente aí, hoje, parece que não existe mais outro tipo de violência, mas acabou de morrer uma torcedora do Palmeiras aí, Pois é. e isso não é algo de hoje. Há décadas essa violência dentro do perdeu- futebol tem. Perdeu o nosso brother, o Wellington. O Hélito e o Rubinho, que era meu irmão, que morava dentro da minha isso, casa. né? O Rubinho morreu com a camisa minha. Ele Casa tava com a de camisa torcida. minha. E Então, briga assim, de torcida. briga Não, de torcida. ele estava lá na quebrada, passou o busão. O cara falou assim: xingaram. Quando foi ver. Na verdade, teve uns caras que agrediram o ônibus do Corinthians. Aí no final de semana seguinte era jogo do São Paulo. Esses caras foram e eles estavam num outro ponto de ônibus para poder ir pro estádio do Morumbi. Os caras passaram numa perua e atiraram. Tinha 8 amigos nossos dentro no ponto. Eles atiraram, 4 foram alvejados, 2 morreram e 2 ficaram, graças a Deus, né, poderia ter sido pior. É isso, bicho. É um pouco dessa cultura que a gente carrega. Que já vem, aí a política, Vem de longe. aí a política absorveu essa A violência. política expressa isso. A política ela não ocorre numa ilha, ela acontece dentro de uma sociedade determinada com seus problemas, com seus conflitos, com as suas feridas, com as suas culturas. Agora, o que eu acho é que nós precisamos combater essa intolerância política. Mais amor, menos intolerância, né? Com certeza, com certeza. É o que eu sempre falo. Tá aí, gostei. Bolo, você sabe, você falou uma coisa que é muito, muito séria. Sobre impostos. Nós temos as grandes empresas, aí você vê o pequeno empreendedor social. Esse pequeno empreendedor, nós tivemos com um grande empresário aqui do Brás, e ele falou assim: Dodô, eu já soneguei demais, quando eu era pequeno. Olha que coisa muito louca. Se o pequeno empreendedor, se ele for pagar todos os impostos, ele não vive. Ele não vive, porque é muito imposto. Para um cara que tem 2, 3 funcionários, concorrer com um cara que tem 100. Nós não deveríamos ter uma políticas públicas para o pequeno empreendedor social, para ele pagar uma taxa menor, para ele sobreviver, para ele ficar tipo num... como que eu posso dizer? Como se ele estivesse num berçário. Do berçário ele passava para a adolescência, e da adolescência ele vira o adulto. Você acha que não deveria ter uma política pública para isso? Com certeza, Dodô. Isso está sendo discutido agora na reforma tributária, que foi aprovada na Câmara, está no Senado, e agora no segundo semestre vai ter a segunda parte dela. O que é a reforma tributária? É mudar a maneira como o Estado brasileiro cobra imposto. Qual é o principal problema que a gente tem? E toca diretamente no que você falou. 49% de tudo que o Estado arrecada de imposto vem de produção e consumo. Isso é uma coisa assim que não tem padrão internacional. Nos Estados Unidos é 25%. Na União Europeia está entre 20% e 25%. Mesmo em países da América Latina, que você pega o Chile, não dá 30%. Mas nós é 45%. 49%. Por quê? A maior parte da arrecadação está sobre produção e consumo. Isso onera o pequeno empreendedor, onera o empresário, onera o consumidor, Sim. certo? Porque quando você bota o imposto mais alto, É uma reação em tudo que cadeia. você vai comprar vai estar mais caro. Gera inflação, certo? Porque quem gera a riqueza para o Estado é o empresário. Mas aí,
como é que você faz para resolver isso? Porque também não adianta vir com um discurso fácil, que às vezes tem que falar, então vamos parar de pagar imposto. O imposto é injusto. Pera um pouquinho, meu irmão. Não. Se na pandemia não morreu mais gente nesse país, foi porque existe uma coisa chamada SUS. Sim. Sistema Único de Saúde. É mantido através... Não só o SUS, né? Tem tantas outras coisas, porque... Não, educação, né? Tudo. O Estado brasileiro, cara, a gente quer ter uma condição de vida digna para todo mundo. Isso é papel do Estado e o Estado faz isso com dinheiro de imposto. O problema não é ter imposto. O problema é um imposto mal cobrado e depois um dinheiro mal gasto. Administrado. Exato. Esses são os problemas. Mal distribuído. Mal distribuído. Então, qual que é o caminho? É você diminuir o imposto sobre consumo e aumentar proporcionalmente o imposto sobre altas rendas e grandes patrimônios. Isso é o padrão internacional. Ah, o Boulos é comunista. Não. Isso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é comunista. Nos Estados Unidos, mais de 50% da arrecadação é sobre renda e patrimônio. No Brasil, se eu não me engano, 28%. 23% de renda, 5% de patrimônio. Ou seja, você tem que pegar mais aí. Porque aí o imposto aí vai fazer quem tem mais vai pagar mais, quem tem menos vai pagar menos. É o justo. Hoje no Brasil, o pequeno empreendedor, a classe média, o trabalhador, paga proporcionalmente mais imposto que o bilionário. Sim. Sabe por quê? Porque se você ganha um salário mínimo, esse salário mínimo você vai gastar todo ele consumindo. Você não vai conseguir investir, poupar, você vai consumir. Se o imposto sobre consumo é mais alto, uma parte mais expressiva do seu salário vai para imposto. Uhum. Se você ganha 10 milhões de reais por mês, você não vai consumir tudo com 10 milhões. Pode até consumir pra caramba, mas não tudo. você não vai conseguir consumir tudo. Então você vai investir em aplicação. Qual é o imposto da aplicação? Algumas isentas. Aí você vai investir em, sabe, em outra coisa, vai poupar. Então você vai pagar proporcionalmente menos imposto. Tinha um caso que esse a gente conseguiu mudar na reforma tributária, foi uma proposta nossa lá na Câmara, que para mim assim, é o símbolo da desigualdade da cobrança de imposto no Brasil. Um motoboy paga IPVA da moto dele. Certo? Mas o dono do iate, não. O dono do iate, do jatinho, do helicóptero não paga R$1 de imposto. O cara que tem um carro velho paga IPVA. Se não pagar, a polícia leva e vai pro pátio. O cara do jet ski não paga. A gente vai ter discussão sobre as manobras contábeis do cara usar o CPF e em vez de usar o CNPJ e vice-versa para isso é lucros e dividendos. Ele vai apartar uma coisa da outra. É isso. Mas isso assim, isso chama elisão fiscal. Isso dá para a Receita poder atuar, havendo legislação, a Receita pode atuar para fiscalizar, né? Então, nós criamos a legislação agora. A partir de agora, na reforma tributária, a partir do dia que ela for assinada e promulgada, dono de jatinho, iate, helicóptero vai pagar imposto. E se não tiver no nome dele, isso vai influenciar em alguma coisa? No nome de alguém vai ter que estar. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Se o carro está no nome de uma empresa, ele não é isento de PVA por isso. Existe um alguém por trás. É no registro do automóvel que é cobrado o imposto. É do bem e não a pessoa. Vai fazer a mesma coisa com o jatinho, com o helicóptero. Então assim, por que eu fiz essa volta toda para chegar na tua questão? Qual é o caminho para a gente melhorar a vida para o pequeno empreendedor? Primeiro, isso já foi feito na reforma tributária, simplificação de imposto. Porque antes o cara precisava de um advogado tributarista para conseguir saber que imposto é o quê? 5 impostos diferentes. ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. Agora juntou num só. IBS. Imposto de Bens e Serviços. Então, você simplificou o sistema tributário e deu mais transparência. Isso ajuda, tira burocracia para a pessoa que quer empreender. Segundo lugar, é você reduzir o imposto sobre consumo e produção, que é esses impostos todos que eu falei que virou o IBS, e aumentar o de lucros e dividendos das altas rendas. Pega o imposto de renda da pessoa física. Eu pago 27,5%. Certo? Sim. Um professor paga 27,5%. Um médico paga 27,5%. O Neymar paga 27,5%. O acionista o cara que fez um rombo bilionário na loja das Americanas, o Lehman, paga 27,5%. Tá errado. Certo? Sim. O Lula propôs aumentar a faixa de isenção. Eu concordo que quem ganha até R$5.000 não tem que pagar nada. Está correto.
É justo, porque hoje quem sustenta é classe média e povo que paga imposto. Agora, quem ganha mais de 1 milhão por mês, tem que pagar mais. Agora, o ponto... É justiça sim, social, sim. certo? O ponto de você tirar os impostos dos estados, os recursos vão ser gerenciados pelo governo federal? Não. Isso foi uma confusão que se criou na reforma tributária. E assim, só vou formalizar a pergunta para ficar mais fácil, porque realmente é o que acontece, né? Hoje o estado, ele tem, né? O governo federal tem a sua participação. O governo estadual tem a sua, o município tem a sua. Aí inventa-se impostos para que cada um tenha a sua receita e ali possa gerenciar o seu estado, a sua verba, como bem entende. Uns fazendo benfeitorias ou não, mas de qualquer forma tem ali aquela administração. E a princípio o que se falava era isso, vai centralizar no governo federal e aí como é que fica os estados? Fica na mão do governo? Vai dançar conforme a música? Qual que é exatamente o contexto dessa reforma? Existia 3 impostos federais. PIS, COFINS e ISS. Um estadual, ICMS. Um municipal, ISS. Certo? Correto. Unificou tudo em um só. IBS. Esses impostos vão para um caixa. Certo. E você vai ter um conselho gestor tributário, que não é o governo, que vai ter a representação dos estados, Bacana. municípios. Acho que é importante falar isso, porque senão a impressão que se dá é... Que foi tudo pro federal Foi agora. tudo pro governo federal. Esse conselho, que você tinha que fazer a simplificação, certo? Correto. Você fez. Não é o presidente da república que vai gerir esse conselho. É um conselho com a representação das 3 esferas, município, estado e união. É um conselho independente. É isso, independente, que junta todas elas. E esse conselho não vai fazer o que der na telha. Esse dinheiro desse imposto... Não, ele vai ter que seguir as regras aprovadas na reforma. Então ele não tem uma hierarquia, ele não está abaixo do governo federal. Não, ele não está submetido ao governo federal e ele vai ter que aplicar, ou seja, os municípios não vão perder e os estados não vão perder. Você poderia ter uma perda por um princípio que foi aprovado. Parece meio complexo isso, mas é bom a gente falar. Que é o princípio da origem e do destino. Como é que funciona isso? Hoje, o imposto é cobrado na origem. Então, por exemplo, você tem uma fábrica aqui em São Paulo, o ISS em cima dessa fábrica é cobrado porque a fábrica está em São Paulo. Sim. Agora mudou com a reforma tributária o princípio. A cobrança agora é no destino. Então, é onde o produto é vendido, não onde ele é produzido. Sim, porque senão eu vou fazer fábrica onde o imposto é mais baixo para me beneficiar. Isso acaba com a guerra fiscal. O que era a guerra fiscal? Era uma empresa chegava. Ford vai instalar uma fábrica. Vai para Minas. Aí chega lá e fala... Aí Minas chega e fala... São Paulo diz, tudo bom, Ford, vou cobrar 8% de imposto. Minas fala, não, vem para cá que eu cobro 5%. Aí depois vem o Pará e fala, não, eu cobro 3%. Daqui a pouco estão pagando para a fábrica instalar lá e ficar. Sim, tá gerando emprego, tá gerando recurso para a cidade. Tá gerando emprego, mas ao mesmo tempo... Né, ela também gera um passivo. Você tem que pagar imposto. Alguém vai pagar a conta. É lógico, alguém vai pagar essa conta se tiver isenção. Aí vamos fazer onde? Ele saiu baixo na origem, mas assim vai subindo, até chegar aqui no consumidor. Agora vai cobrar no destino. Isso é um princípio correto. Isso é interessante. Aí, só que tem uma transição. Aí que teve um argumento aqui. O próprio prefeito de São Paulo falou, se juntou lá com o Bolsonaro para dizer que era contra a reforma, não sei o quê, falou: São Paulo vai perder. Se criou um regime de transição de 50 anos para garantir que não tenha perda para os grandes municípios. E se São Paulo poderia, em tese, perder, porque tem muita empresa instalada aqui, então se muda o princípio da origem para o destino, em tese perde, por outro lado, é o maior centro consumidor do país também. Sim. Então, também no princípio de destino, isso dá uma compensação. E foi criado um fundo compensatório para impedir que tenham perdas, né, dentro desse Conselho Gestor Federal. Até o sistema vai ter um FGTS? Boulos, quais são as dificuldades que você tem encontrado nesses primeiros meses como deputado federal no Congresso? Rapaz, ali é o ninho de cobra. Deixa eu dizer pra vocês claramente. O clima é tenso, né? Você é louco. Vou dizer português claro pra vocês. Não, por favor, sem rodeio. Vamos lá. Sim. Não, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Molhar as palavras. Qual que é a situação, cara? Boa parte da turma lá tá na política. Obrigado, meu cara. Uma vida. Não porque acredita, tem um projeto, quer defender suas ideias. Obrigado, Vladir.
Já vem de família, pô, de geração em geração. Como é que você vai chegar agora e vai desfazer o que a sua família vem fazendo ao longo de 100 anos? Tem muitos ali que estão na política para obter algum tipo de benefício, certo? Algum privilégio, algum cargo, algum contrato, alguma, né? E lá é um lobby danado, 24 horas. Por exemplo, você vai aprovar uma lei dessa, reforma tributária. O que bateu de gente na porta dos gabinetes, inclusive do meu, empresa, falando, olha, a nossa empresa tem essas razões para ficar na isenção. Eu falei, meu irmão, me desculpe, se a sua tem, a outra também tem, a outra também tem. Agora, tem gente que vai lá e fala, tá bom, eu vou votar a favor da sua isenção. Quanto? Eu não vou generalizar, porque senão parece que você está sendo leviano. Sim. Não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas falar que não tem também seria errado. Então é realidade, né? Tem. Por isso que às vezes me chateia um pouco. Você vai lá, eu vou lá, me preparo para as discussões. Vai ser debatido esse tema, eu vou estudar o tema, eu vou buscar falar, a gente tenta convencer as pessoas. Aí você está falando lá na tribuna, você termina o discurso, pode ser o melhor discurso do mundo, você botou todos os argumentos, levantou todos os dados, você não convenceu ninguém. Não, porque os interesses são diferentes. Porque o que estava em jogo ali não era a discussão, a matéria que está sendo discutida. Quanto eu ganho, o quanto eu vou ser beneficiado. E eu acho que é o seguinte, bicho, política é uma coisa muito séria para ficar submetida a interesse pessoal. A política foi desmoralizada. Quando você fala política, ela fala, ih, é ladrão, é farinha do mesmo saco, é tudo igual. Por que a política foi desmoralizada? Porque muita gente cometeu o crime de usar a política para benefício, para ganhos, certo? Óbvio, né, que você falou. Isso mexe, cara. A política mexe com a esperança das pessoas, de melhoria de vida, de mudança de vida. Se só faz sentido fazer política se for para você trabalhar por uma transformação, por um ideal, por algo que você acredita, né? E lá no Congresso, eu devo dizer para vocês, embora tô lá firmemente, não faltei em uma sessão, estou em 6 comissões, sou relator de 25 projetos de lei, né, já apresentei mais de 10 projetos do meu mandato, aprovei o primeiro em menos de 6 meses, que foi o das cozinhas solidárias. Mas, enfim, estou fazendo o meu trabalho, a minha parte lá. Mas às vezes eu tenho que dizer para vocês que é um pouco desanimador você ver esse ambiente, olhar e falar, porra, a carta tá marcada já? O que adianta? Como a gente diz na ponta, o barato é louco, né? Eu tive um amigo que ele falou assim, Vlad, por que você não se candidata? Por conta das ações sociais, a gente já exerce uma liderança dentro da comunidade, você vai fazendo ajuda daqui e dali, e as pessoas começam a associar. Eu falei, cara, eu não tenho espírito para aguentar esse tipo de situação. Falei, fora de cogitação. Eu posso ajudar um e outro, como naturalmente já fiz, mas agora eu mesmo não tenho, hoje não tenho, porque era mais fácil eu perder a cabeça com um cara que faz uma sacanagem comigo do que ficar abraçando o cara e querer tomar... Não, mas sabe o que é bom, Vladimir? Sabe o que é bom? Por exemplo, no meu caso, o pessoal acha que eu sou muito bravo, que tem a fama de radical, o Boulos é radical, é extremista, tal, não sei o quê. Então alguns olham meio com medo pra mim. Isso lógico que eu não gosto disso, né? Isso cria uma caricatura, um preconceito, um estereótipo. Mas sabe qual que é o lado bom disso? É que nenhum tem coragem de me fazer uma proposta indecente pra mim. Entendeu? Já dá uma seguradinha, né? O cara fala, puta, esse Boulos é doido, é não sei o que, é radical. Não vai dar. Mas aí o cara nem vem falar. Ele não é dos nossos. Esse é o bom, já cria uma blindagem pra ninguém vir falar coisa errada. Boulos, fala pra gente, como é que você vê a condução do presidente Lula neste novo mandato? O Lula 3.0, né? 3.0. Vladimir, acho que o Lula pegou um abacaxi, né, cara? O Brasil tava destroçado. O que aconteceu nos últimos anos no nosso país não foi brincadeira. Foi pandemia, crise econômica, guerra, né? Além do cenário externo, mais desfavorável. Um governo, não sei qual é a opinião de vocês, a opinião de quem está assistindo a gente. Assim, para mim o governo do Bolsonaro foi muito ruim. Deixou o caixa ruim? Fala pra gente. Deixou o caixa ruim? O caixa do Estado? Cara, deixou em déficit, né? Tinha um déficit muito grande que foi deixado, né? Que o Lula agora teve que reduzir. Eu estava na equipe de transição da parte de cidades. Quando foi aprovada aquela PEC da transição, que foi para dar um recurso extra para o Lula governar, e você não sabe por que ela foi aprovada? Eu fui ver lá. A gente teve acesso a todos os dados. A equipe de transição obrigatoriamente tem acesso a todos os documentos. Chamamos todo mundo lá. Verba para combater desastres naturais, área de risco. Só para as obras em andamento precisava de, acho que 500 milhões no ano. Sabe qual era a previsão que o Bolsonaro tinha deixado no orçamento? 30 milhões. Não dava para pagar janeiro.
ia parar todas as obras. Moradia popular, precisava de 1,2 bilhão para manter as obras em andamento, não era para começar nenhuma nova. Deixou 150 milhões. Vou falar dessa área porque é a área que eu estava, da transição de cidades. Então, eu vi lá, saneamento, quase tudo não dava para entrar em fevereiro com o dinheiro no caixa que ele deixou. Por isso que teve que aprovar até PEC da transição. Então, mesmo isso que ele se vangloria de economicamente ter deixado a casa em ordem, não deixou. Deixou o país em déficit. Mas isso também é bom você falar, porque as pessoas que você teve o conhecimento disso, e para os telespectadores, para saber. Não, é importante trazer. A Vera. É necessário. É importante. O que foi, se torna necessário. E sabe qual foi o principal problema? Cara, sim, o papel do Estado, num momento de crise, é investir. Num momento de crise, o investidor privado, ele não vai atuar, porque não tem previsibilidade, tem uma insegurança. O risco é muito alto. O risco é muito alto. Ele vai falar, vou investir aqui, se não tem demanda garantida, se o povo está sem dinheiro para comprar, por que eu vou produzir aqui, abrir mais uma indústria, abrir mais uma empresa? Não vai. Então, como é que você sai de uma crise? Isso historicamente, pega a crise de 1929, o Roosevelt lá nos Estados Unidos. Você pega a crise de 2008, com Obama nos Estados Unidos. Você pega todas as crises. Qual é o caminho de você sair da crise? O Estado tem que atuar. Certo? O Estado vai ter que investir naquele momento, às vezes até com endividamento público, para poder dar o start ali na recuperação econômica e, com isso, gerar a demanda e aí vai estimular o investimento privado. Eles venderam uma ideia, era a ideia do Paulo Guedes no comando da economia, que o Bolsonaro comprou, toda essa turma tinha, do próprio Temer antes dele, de que não. Sabe como é que o investimento vai vir? Se você cortar todos os gastos do Estado, porque aí você vai mostrar que o Estado pode honrar suas dívidas, e aí vai gerar confiança no mercado, e aí o mercado vai investir. Eles ficaram 6 anos falando dessa ladainha. E esse investimento nunca veio. Não veio porque é lógico, porque é uma questão óbvia. Pensa com a cabeça do empresário. Ele não vai investir se ele não tem garantia de retorno. E ele não vai ter garantia de retorno se ele não tiver consumidores para os seus produtos. E ninguém vai consumir se tiver endividado e sem dinheiro, desempregado. É procura e então, demanda. Aí você vai lá. Bolsonaro tinha acabado com Minha Casa Minha Vida. Uma das primeiras coisas que fez em fevereiro, recriou. Minha Casa Minha Vida não é só casa para as pessoas. É obra, é emprego na construção civil na veia. Retomou investimento público em várias áreas. Esses programas de governo, eles geram emprego na ponta. Ah, vou construir um campus de uma universidade. Não é só quantas vagas você vai dar de universidade para os jovens. É a construção do campus, as pessoas que vão trabalhar no campus, é o emprego que você vai gerar direto e indireto. Sim. Porque você não mexe só ali na educação, você vai gerar alimentação, você vai gerar transporte, você vai gerar uma cadeia de empregos diretos e indiretos. Esse é o papel do investimento público. O Lula sempre teve essa cabeça. E eu acho que foi a parte mais positiva do primeiro governo dele, e ele está retomando isso agora. Por isso que eu acho que está no caminho certo. Mas um ponto nessa mesma linha que você está falando. Nós estamos falando de universidades, e aí vamos pegar o atual cenário. Porque eu conheço, provavelmente você conhece, ou pelo menos ouviu alguém conhece, Dodô conhece. O cara passa 5 anos estudando direito, passa mais 5 anos estudando outros diversos cursos, e não é demérito nenhum, mas ele vai se tornar um motorista de Uber. Qual que é o contexto de criar a faculdade e, de repente, não ensinar essas pessoas como e onde atuar? Sabe qual é o problema aí, Vlad? Eu acho que não é nem de ensinar onde ela atuar. É de ter demanda no mercado. Certo? Se a economia está aquecida, se a economia está bem, quem tem formação profissional vai trabalhar na sua área. Se a economia não está bem, não vai ter tem oportunidade. desemprego, capacidade ociosa, a pessoa pode ter a formação que for. Não vai pra O frente. engenheiro, em vez de estar tocando uma obra porque a construção civil está embaixo, ele vai estar vendendo cachorro-quente. Vai vender fruta. Certo? Também com todo respeito, como você falou, sem demérito Não, nenhum, sim, não é a demérito, profissão de jamais. cada um. Qualquer trabalho Mas digno é trabalho, lógico, tá tudo certo. Agora, a questão é, a pessoa tem uma qualificação. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um debate, eu fui reunir o presidente do SESI e o SESC aqui de São Paulo para propor criar um SESI da economia criativa. Hoje, a parte que tem mais déficit de profissionais são desenvolvedores, produtores, gamers, trabalhadores de TI. O Brasil está importando gente da Argentina. E nós não temos, tem um monte de jovem querendo estudar isso e nós não temos espaço de formação. Eu fui falar, vamos fazer aqui em São Paulo um piloto de um SESI de economia criativa
para formar desenvolvedores, produtores, programadores, gamers para essa área, porque tem mercado. Para fomentar, né? Então, tudo bem. Aí, qual é o papel do governo, do Estado, de instituições como o SES e o SESC, do Sistema S? É qualificar essas pessoas para poderem ocupar essas vagas no mercado. Sem dúvida. Né? E acho que é dessa cabeça que nós temos que pensar, né? E um ponto que você fala, eu gosto muito do Senai porque é um formador de profissionais. O jovem que tem a oportunidade de estudar no Senai, ele larga na frente de muitos outros. E aí, só complemento. Por que existe uma dificuldade de criar escolas técnicas dentro das comunidades e elas estão sempre mais afastadas da comunidade? Por que as coisas acontecem da ponte para lá? Esse é o problema, meu irmão. Acho que esse é o grande problema. Não só de criar escola técnica. O emprego está lá. Certo? O serviço está lá. Então é o seguinte. A pessoa que sai lá do fundão da Emboimirim, do Grajaú, de Perus, da Pedreira, da cidade de Tiradentes, de Guaianazes, do Itaim Paulista, ela vai demorar 2 horas dentro do ônibus, lotado. Se for uma mulher ainda com risco de sofrer assédio dentro do ônibus, para chegar no trabalho, ou para chegar na escola técnica, depois no fim do dia mais 2 horas para voltar, numa situação precária. Esse modelo de cidade é insustentável. Certo? É massacrante. É massacrante, que é o modelo da ponte para lá e da ponte para cá, é o modelo centro-periferia. Qual é o caminho? Eu defendo isso há muito tempo. Defendi quando fui candidato a prefeito há 3 anos. Para mim é um ideal, uma forma de pensar a cidade, um outro modelo de cidade. Nós temos que fazer o caminho inverso. Gerar oportunidades, infraestrutura, serviços, oportunidade de emprego e renda nas periferias. Aos arredores. Nas periferias, cara. É isso. Por que o cara da cidade de Tiradentes tem que ir até a República para trabalhar? Ou o cara que sai lá do Grajaú tem que ir até Santo Amaro para trabalhar? Por que a gente não cria um estímulo? Pode ser incentivo, e o poder público tem todas as condições de criar, a prefeitura tem todas as condições de criar, para instalar uma empresa lá. Da ponte para cá. Da ponte para cá. Lá na Pedreira nós temos a Valeô, por exemplo, que ela é na Pedreira, é concorridíssima. Pois é. Todo mundo quer trabalhar próximo de casa. Eu tinha alguns amigos que trabalhavam lá, o cara sai e vai andando pro trabalho. É qualidade de vida. Irmão, qualidade de vida total. É um cara de a desse, pé, de bicicleta, um cara pro desse, trabalho. ele produz muito mais do que o cara que tem um desgaste de 2 horas numa condução. Lógico. De pé para chegar até o trabalho e tem que estar como? Dando risada e com força, com vigor para produzir. Isso quando o trem da Via Mobilidade deixa ele chegar no trabalho. Não, né? porque aí é outro momento, né? Já é outra coisa, que você pede 4 horas de um dia, você tem 8 horas trabalhadas. Já tá falando num dia de 24 horas, você já perdeu 14, 16 horas, só disso aí você vai chegar em casa como? É isso, não, você pega o cara que sai do Grajaú lá na Belmira, lotada. Você pega, porra, meu irmão. Cara, e pega a mulher, vamos falar da mulher nessa linha? Pega a mulher, porque ela vai ter que chegar em casa, ainda vai ter que cuidar de filho, vai ter que cuidar dupla de casa, jornada, tripla jornada. cuidar de marido e ainda tem que estar de cara boa, porque ninguém vai aguentar, porque acha que é mulher de ferro. É isso mesmo. Ela não pode ter um momento ruim, não pode ficar brava, não pode nada. Você tá certinho, cara. Márcio. Isso é loucura. Isso é loucura. Então, assim, o caminho é duplo na minha avaliação. Gerar essas oportunidades na periferia e, ao mesmo tempo, também criar oportunidade para que mais pobres possam morar na região central. Por que não? Sim. Sabe o que nós aprovamos agora no Minha Casa Minha Vida, novo? Eu fui o vice-presidente da comissão lá na Câmara. Aprovamos o seguinte, que Minha Casa Minha Vida vai ter uma modalidade chamada retrofit. O que é retrofit? Tem um monte de prédio vazio no centro da cidade de São Paulo. Inclusive o centro que está essa desgraça, como está hoje. Sim. Vocês viram as cenas de violência esses dias? Todos os dias. Já quebradeira. Ninguém tem coragem de tirar um celular do bolso no centro de São Paulo. As pessoas não têm coragem de morar, porque os moradores estão se invadindo lá. Mora porque Total, cara, não tem pra onde ir. Aquela região. Então, assim, mas por que tá assim? Em parte pelo abandono. Você anda no centro, cara, não tem um quarteirão do centro que você não veja um prédio abandonado. E não é que tá abandonado de hoje. Não. Tá abandonado há 10, 20 anos. É. Vai levantar a capivara daquele prédio. É custo do Estado. Normalmente ele tá ali pro Estado. Alguns são, outros são privados. Deve mais IPTU que o valor do prédio. Tem uma lei chamada Estatuto da Cidade que, nesses casos, o imóvel deve ser desapropriado para virar moradia social. Tá na lei. Não é feito. Porque tem um monte de interesse em jogo. Já deu chance pro dono negociar. Amigão, não vou tirar o que é seu. Paga o não que é você tomar deve na mão grande, e já era. É trocar pela dívida que ele tinha e não pagou, certo? Ele é que tá devendo, às vezes, mais que o valor do imóvel. Então vai continuar devendo. Mas dá chance pra negociar. Quer negociar? Mas Negocia. o Estatuto da Cidade dá essa chance, dá 5 anos pra negociar. Perfeito. Só que tem alguns que estão há 30 anos lá e não fez nada. O que você tem que fazer? E agora Minha Casa Minha Vida vai dar esse recurso que é o retrofit. Pegar aquele imóvel, reformar, transformar em moradia.
faz uma área comercial no térreo. Não precisa ser só moradia popular. Não estou falando de só botar as pessoas que estão morando na rua. Alguns tem que ter sim, porque é inadmissível que a gente tenha 52 mil pessoas morando na rua e 589 mil imóveis abandonados na cidade. Porra, mais de 10 vezes. Que sociedade é essa que acha isso normal? Não dá, né? Tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Então, mas também você pode ter opções desses imóveis para classe média baixa. Você povoando o centro, o que é revitalizar uma região? É levar vida. Você levando gente no centro hoje só funciona até 6 da tarde, porque depois fecha tudo. É só comércio. Leva moradia para lá, leva gente, leva espaço cultural. Leva segurança. Leva segurança, você vai dar outra cara. Leva o calor humano, né? E leva oportunidade. E você vai dar oportunidade pro cara que às vezes hoje mora lá no fundão, morar numa região central, que ele possa ir a pé pro trabalho dele também. É isso que a gente toca muito, né? A comunidade, muitas das vezes, ela não sabe a força que ela tem, né? Porque ali tá toda a mão de obra hoje, do município, do estado. Da onde sai a mão de obra? Sai dos Jardins? Sai do Campo Belo? Sai das comunidades. Da ponte pra cá. É da ponte pra cá. Da ponte pra cá. Boulos, como que você avalia os atos terroristas do dia 8 de janeiro? Mas aquilo foi uma vergonha, né? Uma vergonha pro nosso país perante o mundo. Vergonha pra nós mesmos. Cara, eu sou uma pessoa que nunca vai falar mal de manifestação. Porque eu fiz manifestação desde jovem. Quantidade de manifestação que eu já fiz na Avenida Paulista, de protesto, de luta por moradia, de protesto por direito social, de protesto contra algum governo, é imensa. E manifestação, pra mim, é o coração da democracia. A pessoa ter a possibilidade de ir pra rua, lutar pelo que ela acredita e se expressar, não existe democracia sem isso. Certo? Agora, você ir lá, na sede dos poderes do país, quebrar tudo, defecar, defendendo o golpe de Estado, né? Assim, pelo amor de Deus. E ainda sob a conivência da polícia. Tanto é que o governador foi afastado na época e o secretário de segurança preso. Sei, porque liberaram. Lógico, foi. Mano, você não viu a cena? O policial tomando água de coco ali no cantinho, deixando os caras passar. Pelo amor de Deus. Feio, né? Feio, isso aí não. Ou seja, o país não precisava passar por isso. Sim, mas eu acho que isso não aconteceu do nada, né? Não foi um raio em céu azul. Coisa muito louca. O pessoal foi entrando, e tipo assim, a casa é de vocês e... Não, nem na minha casa entra assim. Entrar no Palácio do Planalto, pô, pelo amor de Deus. Acho que não menos importante é as pessoas terem noção do que acontece. Porque tantas informações e inverdades que a gente fica naquela, Nós saber o temos que que tomar é, cuidado, né? é muita fake news. Demais. Eu ouço lá na Câmara todo dia os caras dizerem, não, o Lula que causou aquilo. Pera um pouquinho, o Lula tentou dar um golpe contra o governo do Lula, é isso mesmo que vocês estão falando? Que loucura é essa? Quem é que ganhou com isso? Vamos falar o português claro, cara. Isso não surgiu do nada. Isso surgiu de um presidente que ficava dia sim, outro também, dizendo que urna eletrônica não funciona, que se perdesse a eleição não ia aceitar, que o Brasil só resolvia se tivesse golpe de Estado. Certo? Esse cara foi o autor moral disso aí. Tanto é que está sendo investigado por isso. Né? Porque, assim, diretamente, o cara mobilizou, insuflou. É muito simples, é muito cômodo você chegar, vamos supor que você é um criador de pitbull. Você tem um canil de pitbull. Você ensina os seus pitbull, ataca. Só Aí raiva, o dia que seus pitbull atacam, você fala, não, eu não ataquei, eu não tive nada a ver com isso. Ó, pera lá, né? Não dá, né? Ensinou tudo, não dá, né? A gente voltando um pouquinho mais, né? Até falando mais de você, como que tá sendo os seus trabalhos nas redes sociais, pegando exatamente esta nova perspectiva aí de youtuber e esta conexão online com as pessoas? Vladir, eu tinha muita resistência de entrar na rede social no começo. Sabia? Eu não estava muito, achava uma coisa, porra, meio... Tá longe? Meio... Você via do corpo a corpo, né? Informática, eu gosto sempre do corpo a corpo. Eu gosto mais do corpo a corpo. Sou um cara do corpo a corpo. E não gostei, eu tinha meio uma resistência com isso. Depois eu percebi que as redes sociais são uma ferramenta poderosa para você dialogar com as pessoas. Eu vejo minhas filhas, no meu tempo, cara, a gente ficava jogando bola, como é que a gente gastava nosso tempo livre? Acho que é o mesmo de vocês. Sim, jogando bola, vez ou outra, a gente jogava um videogame, se tivesse. Ouvia uma TV, se tivesse. Jogava taco, esconde-esconde. Esconde-esconde. Bandeirinha. Tudo. Né? Pô, taco, nem me lembro do taco.
Você é louco. Então, assim, hoje olha minhas meninas, e acho que é uma geração, uma coisa geracional, se você deixar, você tem que impor limite, porque se você deixar é celular de manhã até de noite. Sim, sem dúvida. Em tudo, e vendo rede, o TikTok, não sei o que e tal. Então, eu falei, é uma forma de dialogar com as pessoas, né? O mundo mudou e a gente tem que... E aí nós construímos uma dinâmica na rede que tem sido muito legal, porque eu percebi que a rede também é um lugar que você pode ser autêntico, cara. Sim. Você pode conversa mostrar com quem ela. você é, você tá conversando. Não tem essa de, marqueteiro, produção, bate aqui a claquete lá? claquete Não. e começa a ler o discurso no teleprompter. Não, é nós aqui, Vai entendeu? natura, até repete. Ô, Bolo, só pra você pensar assim, a gente aqui é tudo a Vera mesmo, a gente não tem claquete, a gente não tem nada. Como o Boulos, Não é ensaiado. você tem um compromisso, a gente já tá 1h30 aqui, não parece que a gente já tá 1h30, Isso mesmo, passou rapidinho. ele vai ter um compromisso. Lá em Sapopemba. Você pode voltar aqui depois, que a gente chegou na metade do programa ainda. Não, mas acabou o tempo? Acabou, Ixi, olha lá, porque reloginho. você falou que você teria esse tempo, se você puder voltar depois, ou a gente pode ir para uma sessão, que a gente tem uma sessão, é uma finalização dinâmica e divertida, que é o ping-pong, mas tinha muitas outras... Vamos fazer o ping-pong, dar o ping-pong, Luizera? O Luiz tem que permitir. Certo, Vai pegar um só trânsitozinho que lá. as outras perguntas, o pessoal tá até falando no retorno aqui para nós, que era sobre você como pré-candidato à prefeitura, para você responder algumas coisas. E ficou faltando muitas perguntas. Não, mas aí a gente cria uma oportunidade, como a eleição para a prefeitura é o ano que vem, Sim. eu volto aqui, meu compromisso de voltar aqui o ano que vem pra gente discutir sobre São Paulo e prefeitura. Bacana. Que é uma coisa que eu quero falar. Tá É vendo? uma coisa que eu Vocês quero aí, ó. falar. O compromisso o tá compromisso tá assumido. Eu volto com o maior Ó, prazer. E esse, Mas vamos pro ping-pong. Essa finalização é uma coisa divertida, animada, onde você tem que ser respostas rápidas. Vamos lá. De preferência com uma palavra só. Caralho, uma só, vamos nessa. Simbora, meu mano. Vamos pra dentro, vamos aí. Boulos, qual a sua maior qualidade? Puta, bicho. Difícil a gente falar uma qualidade nossa, né? Mas vamos lá. Acho que minha maior qualidade é ser uma pessoa solidária. E seu maior ver os defeito? outros, escutar. Meu maior defeito? Cara, Tá aqui o Luiz e o Paiva trabalham comigo, são da minha equipe. Acho que eles podem falar melhor que eu, meu maior defeito. Mas eu acho que é cobrar que as pessoas tenham o mesmo ritmo que eu. E às vezes você tem um ritmo alucinante e se a pessoa não vem junto, você começa a ficar puto com as pessoas. É ruim. Qual Dá a muita briga. característica mais importante em uma pessoa? A humanidade, E o que você mais aprecia nos seus amigos? lealdade. O que é família pra você? É um porto seguro, um lugar que você tá ali e te acolhe sempre. O que você o que mais gosta de fazer no seu tempo livre? Gosto de ler. Qual é o seu livro preferido? Pô, já tava ensaiada aí, já falei de ler, já foi pro meu livro preferido. Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Bacana. E o que é felicidade pra você? Felicidade. Irmão, os momentos que eu tive de maior felicidade foram sempre conquistas coletivas. É lutar junto e realizar sonhos junto com muita gente. Onde você gostaria de morar? Onde eu moro, eu gosto do Campo Limpo. É? E qual é a flor mais linda do seu jardim? Puta, eu não tenho jardim. Qual é o animal mais incrível do planeta Terra? Ser humano. E qual é a coisa mais inteligente que o ser humano já fez? Coisa mais inteligente. Eu acho que foi se organizar em sociedade. O que você odeia? Preconceito. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Tornar o mundo mais justo em um toque. Plim. Foi. Em que você gostaria de ser melhor? Cara, em muitas coisas. Em muitas coisas. Mas talvez o que mais me doa é pelas opções de vida que eu fiz, não poder dar todo o tempo que eu gostaria de dar para minha família, para minha esposa e para minhas filhas. Bacana. Qual defeito é perdoável? Defeito perdoável?
Eu acho que tem muitos defeitos perdoáveis. Então, as pessoas que, enfim, se enganam, se equivocam. Faz parte. Qual a sua mania? Gosto de comer doce. E o que te irrita profundamente? O que me irrita profundamente é a hipocrisia. Quem é o amor da sua vida? O amor da minha vida, minha esposa, Natália. Qual a sua fase de vida preferida? O presente sempre, a atual. O que é o melhor do Brasil? O que é melhor do Brasil, eu acho que é a capacidade acolhedora do povo brasileiro. E qual frase que te define? A única luta que se perde é aquela que se abandona. O amor pode tudo? Pode muito. Não tudo, mas pode bastante. Qual a habilidade que o Guilherme gostaria de ter? Puta, bicho. Eu gostaria de saber tocar cavaquinho. De dançar. Sou duro igual boneco de Olinda. É gringo. É com a birita na mão, com a birita na mão. Então tá bom, eu também sou desses. Eu tenho mulher, mas eu gosto mais de quê? Mas não consigo dançar, não toco nada. São habilidades que eu gostaria de ter. Parafraseando Antônio Abujanra. Para você, o que é a vida? Eu vou responder parafraseando Gonzaguinha. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Essa é a vida. O importante é vivê-la. É, meu caro, é isso. Boulos, eu gostaria de agradecer. Chegamos a mais um fim de programa, né, Vlá? É isso. E que bate-papo, né? Que bate-papo gostoso. Pô, gostei demais, de verdade. Eu gostaria de agradecer essas 28 mil pessoas que estão nos assistindo, mais um programa bacana. Queria agradecer hoje a minha família, depois de 2 meses, veio aqui hoje nos visitar. Que legal. Convidado especial, família V. Que bacana. E queria agradecer você muito por esse bate-papo gostoso. Foi muito top, né, Vlá? Tá aí, gostei. Excelente. Tá aí, gostei. É isso, continuo com os agradecimentos e faço a ressalva, peço a vocês que estão aí do outro lado da telinha, entre nas nossas redes sociais, dedada no like, sem dó, sem pena nem dó, curte, compartilha, divulga aí e ativa o sininho. Ativa o sininho que é para que vocês possam receber todas as nossas notificações. E mais uma vez, muito obrigado. Guilherme! Obrigado, Deus abençoe, meu caro. Satisfação enorme, viu? Obrigado pelo convite. Tá aí. Gostei demais de estar aqui. Aproveita, deixa suas redes sociais, pessoal que queira mais. Você já tem a sua legião de fã, blogueirinho, não sei o quê. Mas é sempre bom ter a oportunidade. Fala suas redes aí para que o pessoal possa acompanhá-lo. Para quem quiser acompanhar a gente nas redes, no YouTube, Guilherme Boulos. Não é isso, Paiva? O Paiva tá lá. No Instagram, guilhermeboulos.oficial. Certo. No Twitter, Guilherme Boulos, que é bem criativo e tal. E no TikTok, Guilherme Boulos, no Facebook, Guilherme Boulos também. Isso aí. Dificuldade nenhuma. E a gente, só para finalizar, o cumprimento coletivo aqui. Isso. Que nós fazemos sempre. Tamo junto. Obrigado. Tá aí. Gostei. Valeu, Obrigado, galera. Obrigado. Tchau. Show de bola. Olha aí, que bom.